Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de imensa alegria, porque esta noite nós temos uma oportunidade ímpar de estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o único que é digno de toda honra, todo louvor. Essa é uma noite que demarca a história dessa igreja, o segundo ano, a qual vem vivido a vontade do Senhor de uma forma soberana, de uma forma gloriosa. Que Deus possa abençoar essa igreja de uma forma rica e poderosa. Louva a Deus pela vida do pastor Antônio, Deus abençoe. Pastor Calixto, meu amigo, que Deus abençoe. A cada um dos pastores que aqui estão, pastora Ana, que Deus abençoe, amém. Que Deus, Ele venha enriquecer a sua vida cada dia mais. E que outras primaveras o Senhor concederá a essa casa, amém? Louva a Deus pela vida do meu filho Leandro, que me acompanha essa noite. É um prazer, um privilégio rever o pastor Sebastião. Pastor Sebastião foi o homem que me deu a primeira oportunidade para ministrar a palavra de Deus há 16 anos atrás. Estava aqui lembrando, eu preguei, a primeira vez que eu ministrei a palavra foi na igreja dele e eu congregava em outra igreja. Foi antes da igreja que eu congregava ainda, ele me concedeu essa oportunidade. Deus abençoe, pastor Sebastião, é um prazer revê-lo. Amém? Vamos abrir vossas Bíblias no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, a qual é o tema proposto para essa felicitação dessa igreja. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém. Todos acharam a santa palavra de Deus. Diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar glorificando o Senhor, amém? Glória a Deus. O evangelista João, ele escreve essa carta por volta do ano 95 depois de Cristo, já no final do governo do Império de Domiciano. Perceba que em meio ao Império de Domiciano houve uma grande perseguição à igreja, uma grande tentativa desenfreada para acabar com o crescimento da igreja. E em meio a esta perseguição, ele tenta acabar com a última grande base a qual mantinha a palavra de Deus sendo pregada de uma forma veemente, que era o último apóstolo, o evangelista João. Domiciano, ele tenta matar João a todo custo, ele joga ele dentro de um óleo fervente. Só que o que me chama a atenção, pastor, que mesmo ele sendo jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, a qual muitos já esperavam a sua morte, a qual esperavam que o seu corpo deteriorasse, mas João, ele tinha algo que eles não imaginavam, era a presença de Deus na sua vida, assim como nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego jogados também para o fogo ardente, mas havia o quarto homem dentro da fornalha, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. João também, ele estava com Deus ao seu lado, e perceba que quando eles esperavam a sua morte, ele começou a glorificar e a se banhar em memória, dizendo: pode até tentar me calar, pode até tentar me parar, mas aquele que Deus levantou, Deus ele sustenta, aquele que Deus levantou vai até o fim, porque
viúva, não tendo êxito de pôr um fim à vida do evangelista, ele agora tem uma ideia: vamos calar, vamos silenciar. Se ele estiver aprisionado em Patmos, em uma ilha rochosa, longe de todo o povo, o evangelho não poderá ser anunciado, o evangelho não poderá ser propagado. A base forte da igreja não terá como trazer o evangelho. E aqueles que estão agora se convertendo, eles já não têm um conhecimento profundo. Mas quando eu olho para a palavra e eu vejo Paulo pregando em Tessalônica, apenas 3 sábados, apenas 3 semanas foram bastantes para ele ficar em Tessalônica e trazer uma doutrina bem aplicada e trazer as verdades acerca da mensagem da cruz e daquilo que Cristo Jesus ele tinha para a sua amada igreja. Apenas 3 pregações, 3 sermões foram suficientes para nascer uma igreja que vive na doutrina, que vive na santidade, que vive no temor, que vive na obediência e que de fato conhecia quem era o seu Senhor. Perceba que João ele é aprisionado. Algo interessante permeia o pensamento de todo o império. Era impossível alguém entrar e alguém sair. Era uma penitenciária máxima, pastor. Só por ordem do governador poderia entrar e sair. Só que o interessante é entender que o propósito, quando ele vem dos céus, cadeias se quebram, os céus se movem em nosso favor. Porque mesmo sem poder sair, ele recebe uma visita. E não é qualquer visita, é daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é eterno, que é fiel e verdadeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa visita lhe traz uma liberdade, mas não é a liberdade do cárcere. É uma liberdade em meio ao cárcere, porque em meio ao cárcere o Senhor o arrebata para ele poder ver o céu por dentro, para ele poder enxergar aquilo que é inefável aos olhos humanos, para de fato ele entender que verdadeiramente a nossa morada ela é muito melhor do que a vida quando nós estamos aqui, porque aqui somos peregrinos, somos forasteiros, não somos pertencentes a este mundo, mas aonde realmente a nossa cidadania se dá. As ruas são de ouro, os muros de cristais, as ruas de jaspes, o rio cristalino que corre do trono de Deus. Perceba comigo que em meio a essa visão, João ele vê as coisas que estavam ocorrendo. É por isso que ele descreve esta carta ao decorrermos esta oratória, e também vê as coisas futuras que aguardam a cada um de nós. E perceba que quando ele tem essa visão, algo me remete também à atenção essa noite. Aquilo que Paulo propôs em meio a um dos seus aprisionamentos. Preso estou, mas a palavra continua livre. Ninguém entrava, ninguém saía. Aquele que é santo entra, leva ele até o céu. A palavra verdadeiramente é revelada, porque o Senhor entrega o rolo ao anjo, o anjo entrega a João, e João entrega a igreja. Eu não saio, mas a palavra ela não pode ser rompida, a palavra não pode ser paralisada, a palavra é viva, a palavra é eficaz e poderosa, e verdadeiramente haverá conforto aos corações daqueles que ouvirem. Porque a palavra não pode ser paralisada. Como nós estamos em Apocalipse, o livro das revelações, descrito pelo evangelista João, nada melhor do que João para explicar, porque no evangelho de João, no capítulo 1, ele vem dizendo: e no princípio era o verbo no grego é palavra, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e no versículo 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. A
nós temos o entendimento, porque o Senhor descreve 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas tinham um remetente direcionado a recebê-la. Era o anjo da igreja, era o pastor. E segundo a tradição daquele tempo, somente o anjo da igreja poderia abrir as cartas, porque se alguém rompesse o lacre, seria preso ou morto. Perceba que o direcionamento que Deus dava era fiel e vitalício ao anjo da igreja, porque verdadeiramente, assim como já foi dito aqui essa noite, o anjo da igreja, ele intercede por cada um de vós. E por ele ser um intercessor, aquele a qual o Senhor delegou autoridade, ele recebe a carta. E quando nós vemos essa carta à igreja de Laodiceia, eu quero trazer uma proposta à tua vida esta noite. E a proposta é o que o texto já afirma: ele está à porta, ele está batendo. Aleluia. E se ele está batendo na porta, ele está para o lado de fora, ele não está dentro da casa. Perceba comigo que para ele entrar, precisamos nos limpar. E a proposta essa noite é: ele está à porta. Aleluia. E hoje ele te convida: limpe-se hoje, porque hoje fora nos concedida mais uma oportunidade. E em cima disso, eu já quero trazer aqui o primeiro assunto acerca da riqueza que não revela a pobreza. Porque nós vemos que Laodiceia era uma igreja rica, que se encantava com a sua riqueza, deslumbrava com tudo que ela tinha. Perceba comigo que ela ficava entre Colossos, que havia água fria, e entre Hierápolis, que havia as águas termais, as águas quentes. E Paulo também traz esse entendimento em Colossenses capítulo 4, no versículo 13 a 16. Perceba comigo que Laodiceia significa Laos, povo, e Dique, direito ou voz. O que verdadeiramente permeava o que estava acontecendo com essa igreja, porque essa igreja estava dando mais ouvido à voz do povo do que à voz de Deus. Mas essa noite o Senhor me trouxe de São José aqui para te dizer: a voz de Deus é a voz que ainda permeia, a voz de Deus é a voz que ainda leva para o céu, a voz de Deus é a voz que ainda convida em santidade, a voz de Deus é a voz que ainda verdadeiramente nos chama para vivermos eternamente com Ele. E se desejamos viver com Ele, as vozes estranhas devem ser aniquiladas e apagadas dos nossos ouvidos. Porque algo remete à minha atenção. Paulo em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, qual é a proposta que ele estabelece? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele traz um dos 5 sentidos humanos, a audição, e ele aflora a nossa atenção que esse sentido é o que permeia, é o que verdadeiramente prevalece para a nossa salvação. E essa noite nós estamos aqui porque verdadeiramente ouvimos a palavra de Deus. A palavra é o que nos traz a fé, a palavra é o que nos traz a certeza, nos traz a convicção que verdadeiramente nós somos uma nova criatura, que fomos regenerados em Cristo Jesus. Mas perceba comigo que para isso acontecer, o Espírito primeiro ele paira em nós. Aleluia. Porque no hebraico, pairar significa proteger aquilo que está sendo gerado à vida. Porque enquanto ele paira e nós ouvimos a mensagem, o convencimento a aceitar Cristo Jesus não foi por mérito nosso,
Não foi pela nossa necessidade humana, porque nós somos maus, porque nós não entendemos verdadeiramente, não conseguimos ouvir a voz do Eterno, mas o Espírito pairando em nós, Ele destrava os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir de uma forma audível, clara, a voz do Espírito falando conosco. É nessa noite, meu filho, é nessa noite, meu filho, minha filha, que eu quero te dar vida, que eu quero te dar paz, que eu quero te trazer para a minha presença, que eu quero verdadeiramente que você entenda que a vida que você tinha até aqui não tinha sentido, mas eu quero trazer uma vida, que essa vida verdadeiramente terá sentido. Ela não termina aqui, mas ela permeia para a eternidade. Porque enquanto a palavra é pregada e o Espírito, Ele habita, Ele paira. Há um convencimento. A vida começa a ser gerada. É por isso que nós vemos que no Dunamis, ou em Atos 2, a explosão do Espírito, quando enche toda a casa, Pedro ele vai ministrar a palavra, porque em Atos 1:8, quando Jesus está subindo a súbita ao céu no Monte das Oliveiras, perceba que ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito, pastor, porque eles já tinham confessado a Cristo como seu Salvador, e quando confessamos a Ele, o Espírito já habita em nós. É o primeiro processo que o Espírito Santo faz em nós, e muitas vezes nós não entendemos que o Espírito ele quer nos tomar por completo, que verdadeiramente ele quer nos dar a permissão de dizer: verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou cheio da glória de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Quando isso ocorre, três coisas acontecem. Estão reunidos no cenáculo. O cenáculo ficava no andar superior, a sala de jantar. Perceba comigo que em meio à sala de jantar, eles estavam na obediência, esperando, em oração e união. Hoje o maior problema que a igreja enfrenta, dores, perseguições e guerra, é porque ela mesma trava guerra entre si. É a falta da união. Porque quando nós temos união, verdadeiramente o inimigo de nossas almas não pode contra nós, porque há uma promessa estabelecida para a igreja. Jesus ele sobe 45 quilômetros e acima até Cesareia de Filipe, o terreno do inimigo, somente para fazer uma palavra, uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Aqueles que querem o que ele pode oferecer: Elias, João Batista, Jeremias, viram o sentimento florar, viram uma palavra de autoridade, viram a manifestação do poder. Só que aquele que é eleito, que verdadeiramente entende que foi escolhido para uma boa obra, não simplesmente para dizer eu sou cristão, mas carregar dentro de si uma identidade que transforma a sua vida dia após dia. Esses vão dizer como Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha e vai dizer: bem verdade é que não foi carne nem sangue que revelaste, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Ele diz: tu és Cefas, pedra pequena, cabe na mão de um homem, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja. A pedra que edifica a igreja é Ele. É por isso que Pedro em Atos 4 vem dizendo que Ele é a pedra de esquina angular. É por isso que depois o apóstolo Paulo em Colossenses vem dizendo que toda pedra bem ajustada coopera para o edifício e o crescimento da igreja. Ele é a pedra. E perceba que ele delegou uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eles estavam reunidos, unidos em união. O Espírito desce. A igreja, na era atual, briga entre si. A promessa era o que, pastor? As portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja. Se é porta, o inferno está na defensiva. Quem ataca é a igreja, não é Satanás. Ele usa o instrumento de defesa, o instrumento de ataque é nosso. A espada é nossa, a espada não é dele. Só que o problema é que enquanto a igreja está em luta entre si, Satanás não precisa fazer nada. Ele já olha e diz: eles mesmos se ataquem. Agora eu só vou soprar o ouvido de mais alguns que já perseguem a igreja, para usar isso como manipulação e acabar com a fé daqueles que querem se converter. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: é noite de voltar à união, é noite de entender que verdadeiramente fomos selados pelo Espírito, e se temos o Espírito, os frutos são visíveis em nossa vida: amor, mansidão, temperança, benignidade e paz. Perceba comigo, Laodiceia, ela relata a sua soberba pela sua riqueza. Ela tinha um centro financeiro polido no ouro e na prata. Só que por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto que devastou a estrutura de Laodiceia. Acabou com a cidade. O império, ele tenta ajudar, só que eles querem fazer por si próprios, através do seu próprio recurso. E eles dizem: não preciso de nada. E esse argumento que a cidade tinha, a igreja adota para si. Nós, de rico estou, abastecido, e não preciso de coisa alguma. Perceba que eles estavam deixando o Senhor de lado, e eles estavam vendo o deslumbre da riqueza sendo maior do que a presença do Eterno. Foi o fato que aconteceu com o primeiro rei, com Saul. O que cantava os olhos de Saul era o trono, era a coroa, não a presença. Já quando Davi, ele reina, após ter reinado 7 anos e meio sobre Judá, quando vai assumir o reinado de toda a nação agora, ele já diz: não assuma o trono se a presença não tiver. Eu preciso da presença. Eu apenas estou aqui como instrumento que representa aquele que verdadeiramente é rei, porque ele não é rei por um tempo momentâneo, por um tempo temporal, mas ele é rei atemporal, é de eternidade a eternidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, e o seu reino nunca terá fim. Ele sim é o verdadeiro governante. Perceba que o brilho das coisas terrenas ofuscaram os olhos de Laodiceia. Laodiceia agora, ela estava num colapso espiritual. Ela havia se esquecido da verdade bíblica. Cristo Jesus já não era mais o centro das suas mensagens, nem dos seus cultos. E quando o Senhor, ele escreve esta carta, ele quer lembrar a essa igreja e também a mim, a você que estamos aqui essa noite, que nós não podemos perder a nossa identidade, quem realmente somos e para onde realmente iremos, porque só iremos para o lugar que desejamos, que for nos dado por herança, se a nossa identidade permanecer intacta, se a nossa identidade for comprovada nos portões celestiais. Perceba comigo, a alegria dessa cidade, dessa igreja, era copiar a cidade. Rica sou, só que o Senhor revela: tu diz ser rica, mas eu te vejo pobre, cega, miserável e nua. Aquilo que encantava os olhos de Laodiceia estava causando desprezo aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós damos mais apreço para as coisas da terra, nós esquecemos para onde verdadeiramente deve estar o nosso olhar. Porque Isaías, no capítulo 40, ele traz a visão da águia. A águia, ela tem um olhar fito
na sua presa. E ela pode estar, passou até 3.000 metros de distância, mas o seu olhar fito na sua presa, ela dá um voo rasante e alcança o seu objetivo. Enquanto o olhar da igreja for fito em Jesus Cristo, verdadeiramente nós iremos alcançar o nosso objetivo. E o nosso objetivo é morar nas mansões celestiais. O nosso objetivo é ganhar almas para o reino dos céus. O nosso objetivo é proclamar a verdade, custe o que custar. O nosso objetivo é não deixar ninguém para trás, porque verdadeiramente aquele que nos amou, ele nos livrou da condenação eterna. Aleluia! Glória a Deus! As mensagens hoje em dia são antropocêntricas. As mensagens hoje em dia são em torno da prosperidade. As mensagens hoje em dia são de autoajuda, são de ajuda emocional. O crivo do Evangelho foi deixado de lado. A mensagem da cruz, a mensagem da renúncia, a mensagem da libertação, a mensagem da exortação, a mensagem da edificação. Porque verdadeiramente o Senhor corrige quem Ele ama. E toda vez que o Senhor nos corrige, é porque verdadeiramente está sendo proposta uma nova oportunidade. E perceba que essa noite o Senhor me trouxe aqui, porque bem verdade é que nesta igreja a mensagem da cruz, ela permanece viva. A mensagem da cruz, ela não foi esquecida. A mensagem da cruz é loucura aos eruditos, mas a mensagem da cruz transmite alma ao nosso entendimento. Foi revelada a maior mensagem em silêncio, sem dizer uma palavra. Ele pregou: eu vos amo, e por eu vos amar, ele exclama, ele anuncia: Telestai, está consumado, foi pago, você está livre, verdadeiramente não será condenado. Segundo ponto, a água é morna, mas ele quer te dar a fonte da água viva. Perceba que a água que tinha em Laodiceia era uma água que causava náusea, mas a água que Jesus oferece traz vida, traz purificação, traz libertação, traz restauração, traz a fonte inesgotável que nos leva ao reino do céu. Perceba comigo, igreja, que o Senhor, Ele demonstra o seu amor à igreja, e Ele fala no texto: eu repreendo e discipulo aquele quanto eu amo. O interessante é que nós não temos noção desse amor. Nós não temos o entendimento desse amor imensurável que Ele tem por nós. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o texto áureo do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Ele oferece o seu Filho unigênito, único, gênito do mesmo gênero, igual, tem poder, unção, é divino. Ele oferece aquele que verdadeiramente pode nos perdoar, nos libertar, restaurar a nossa vida, como sacrifício vicário, para que eu e você estivéssemos aqui essa noite hoje, ouvindo a Tua palavra e entendendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deseja salvar a nossa alma. E por muitas vezes há uma luta constante no nosso subconsciente, porque somos formados na tricotomia, corpo, alma e espírito, e há 3 vozes atuantes na nossa mente: o nosso subconsciente, o inimigo de nossas almas, que joga seus dados inflamáveis, as suas setas, e o Espírito Santo que habita em nós, tentando nos livrar, nos revelar a verdade. E em meio a tudo isso, há um conflito interno, porque em meio a esse conflito, o que prevalece é aquele que grita mais alto.
É por isso que Paulo ele veio nos exortando, pastor. Vivifica o Espírito, porque se você vivificar o Espírito, a carne será mortificada. Se a carne gritar mais alto, o Espírito morre. Mas se o Espírito grita mais alto, a carne morre. E é nesse momento que nós temos que entender que verdadeiramente aquilo que deslumbrou os olhares de Laodiceia não pode deslumbrar o nosso olhar. Quantas igrejas hoje, grandes templos, purpurados no ouro, na beleza, na prata, mas bem verdade é que Deus está do lado de fora batendo, pedindo permissão para entrar, porque o seu culto já não é mais cristocêntrico, porque Jesus já não é o centro mais da sua vontade. Os empresários dominaram, os empresários tomaram conta, eles esqueceram da verdade da cruz. Agora eles estão sendo seduzidos a trazer uma mensagem que chama a atenção do povo, que favorece ao povo. Era o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3: levantarão doutores que preguem segundo a sua própria consubstanciência. Eles terão comichão no ouvido. Comichão no ouvido é escolher a mensagem que querem, é ouvir aquilo que querem, não o que Deus quer falar. É por isso que Laodiceia significa a voz do povo. Porque enquanto o povo fala, enquanto o povo escolhe, Deus está do lado de fora. Porque enquanto o povo está anunciando, Deus está calado. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: há muitas vozes, há muito barulho. Às vezes é difícil entender qual é o som, mas o som do Espírito Santo, esse é inexplicável, esse é incondicional, esse não tem como esquecer. E o Espírito fala aos nossos ouvidos: tu és filho, tu és filha, tu foi selado com uma paternidade. Porque quando Cristo subiu assunto ao céu, o inferno achou que a igreja estava órfã, até que o Consolador desceu e selou dizendo: é filho, é filha, tem paternidade. Perceba que Jesus ele vai dizer: eis que tu é morna, tem vontade de te vomitar. Porque as águas que via de Herápolis, pelos aquedutos, ela saía quente, pastor, mas chegava lá fria, morna, dava náusea, ânsia de vômito. Colosso, uma água fresca, fria, e Herápolis, uma água quente que até durava. Mas Laodiceia, uma água morna, que o Senhor diz: eu tenho vontade de te vomitar. Jesus ele estava lembrando da nossa condição de vida, que verdadeiramente muitos estão vivendo assim, estão em cima do muro, não decidem o que querem, permitem que o mundo faça parte da sua alma, do seu coração. O desejo pelo mundo grita mais alto, como era de Laodiceia. Ela copiava a cidade, ela vivia tudo aquilo que a cidade vivenciava dentro de si. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para nós entendermos: é noite da separação, porque aquele que é santo é separado, porque aquele que é santo não vive para si, mas vive a vontade de Cristo Jesus. Ser separado é entender: verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser santo é entender: verdadeiramente Cristo delegou um propósito para a minha vida, e eu tenho que cumprir este propósito. Muitos estão assim, canta no domingo, prega no domingo, mas na segunda estão bebendo, estão se prostituindo, estão se adulterando, já não tem mais apreço pela santidade, já não tem mais temor pelo Espírito Santo, já não entende mais quem é o seu Senhor. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: o Espírito de Deus ele não está gritando no púlpito, o Espírito de Deus ele está sussurrando, e sussurrando no teu coração. Ele está batendo, ele está pedindo a permissão para entrar. E nessa noite ele está fazendo um convite individual a cada um de nós que aqui estamos. Terceiro ponto para finalizar:
adorador. É a porta para o reino. Veja comigo que o Senhor declara o real convite que Ele fez, não somente a esta igreja, mas a todas as igrejas e principalmente a nós dessa época. Perceba que Ele relata que essa igreja se esqueceu do crivo do Evangelho, que essa igreja se esqueceu da santidade. E Ele relata uma pergunta em Mateus 6: aonde está o teu coração? Porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. O coração de Laodiceia estava na riqueza visível que a cidade poderia lhe oferecer. Mas o coração da igreja de Cristo Jesus, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não se limita às coisas terrenas, porque o verdadeiro cristão, ele entende aquilo que já foi dito aqui essa noite: somos forasteiros, não pertencemos a este mundo, não levaremos nada deste mundo, mas bem verdade é que aonde está selada a nossa cidadania, na Nova Jerusalém, lá sim é onde está o nosso coração, porque o verdadeiro adorador, ele entende que ele está conectado com o Espírito Santo 24 horas por dia. A palavra traz algo interessante aqui essa noite, que Jesus vem dizendo a Laodiceia e também a nós essa noite, para que compre dele o ouro aprovado no fogo. Ele está falando de uma riqueza, não essa terrena, material, física, que foi provada no fogo, mas esse ouro que foi provado no fogo vai muito além da percepção humana. Somente aquele que verdadeiramente vive em espírito e em verdade, ele consegue entender. É o diálogo aberto e franco que Jesus teve com a samaritana no poço da verdade. Porque surge uma pergunta, pastor, e qual pergunta é essa? Aonde devemos adorar? Os samaritanos dizem que é no Monte Siquém, aonde o patriarca Abraão cavou o poço. Mas vocês judeus dizem que é em Judá, lá em Jerusalém, no Templo Santo. Jesus, ele olha para ele e vai dizer: bem verdade é, porque no versículo anterior Jesus disse: vocês adoram quem não conhece, nós adoramos quem conhecemos. Mas quando vem a resposta nesse versículo 23, Jesus também mostra: conhecemos a palavra, conhecemos a Torá, temos o templo, mas não adoramos em espírito e em verdade. É por isso que ele diz: viva como os fariseus pregam, mas não viva como eles vivem. Conhecem a palavra, conhecem a Torá, tem uma boa exegese, a sua oratória é perfeita, mas bem verdade é que na hora de pôr em prática, eles fracassam. Vivem no adultério, vivem na prostituição, vivem se escondendo atrás do santo templo. Mas essa noite Deus está dizendo: o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Porque nós podemos até pregar em pecado, podemos até louvar em pecado, mas em espírito é só quem é adorador. Em verdade é só quem nasceu de novo, porque verdadeiramente aquele que nasceu da água e do espírito adora na verdade. Jesus está mostrando: não depende fisicamente do lugar, mas depende do verdadeiro adorador, daquele que se dispõe a entender que verdadeiramente ele nasceu de novo. Ele não nasceu somente das águas ele morreu com Cristo, mas quando ele ressuscita, o Espírito desce, ele é cheio do Espírito de Deus. Deus está dizendo essa noite, igreja, que muitas vezes o adorador, ele pode enfrentar lutas, ele pode enfrentar provações, ele pode enfrentar barreiras e dificuldades, mas o adorador,
ele permanece na posição. O adorador, ele permanece em santidade. É por isso que você está aqui essa noite, porque mesmo passando por dor, mesmo passando por luta, por provas, perseguições, você está aqui porque você é um adorador. O teu espírito clama ao Pai, a tua vida é regada pelo desejo de estar na presença do Rei da Glória. Perceba comigo, o verdadeiro adorador, ele não depende da requisição do mercado financeiro, ele depende daquilo que Jesus instruiu. Entra no teu quarto, clama ao Pai em secreto, que no secreto o Pai te ouvirá, e a sua honra será impune. Porque o verdadeiro adorador, ele entende aquilo que o salmista declarou no Salmo 58, pastor, que mesmo as nossas lágrimas, como foi louvado aqui, até os gemidos inexprimíveis, o salmista no Salmo 58 ele diz que o Senhor vem com o seu odre, ele recolhe as nossas lágrimas e elas estão escritas no teu santo livro. Hoje você pode até chegar daqui em meio aos pedaços, em meio às lágrimas, em meio às angústias, em meio às faúlhas da vida e às aflições, mas você sairá daqui renovado, renovada, transformada pelo Espírito da verdade, porque Deus está na casa e Ele está trazendo vida para aquecer a tua alma. Perceba comigo, essa igreja era sustentada na riqueza pela lã negra, pela lã preta. Só que Jesus disse: eu vou trocar a sua veste, eu vou trocar a sua vestimenta. A lã preta está revelando a vaidade, a lã preta está revelando o ego, a lã preta está revelando o orgulho, mas eu vou dar uma lã branca, as vestes brancas como a alva neve, porque essas vestes, ela transmite a justiça de Deus, porque essas vestes revelam que verdadeiramente o vosso pecado foi lavado no sangue do Cordeiro. Não há condenação contra a tua vida, o inferno não pode mais te condenar, você está livre, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Perceba comigo, eles viviam também do colírio, era um pó a qual eles faziam colírio, era muito vendido na época. O colírio mais vendido era o de Laodiceia, só que tinha um colírio que ajudava a visão, mas eles estavam cegos, porque Jesus disse: tu és cego, miserável e nu. Só que o colírio agora, que Jesus relata a eles, não era o colírio natural a qual eles mesmos fabricavam, mas este foi fabricado no céu. Porque esse colírio aplicado nos nossos olhos, ele abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar aquilo que é inefável ao entendimento dos homens, para que verdadeiramente a igreja, assim como Atos 2, assim como Atos 4, se encheu do poder, mesmo estando na terra, reunidos, nós podemos ver o céu por dentro, porque verdadeiramente aquele que abre a visão por Cristo Jesus, verdadeiramente ele anda na terra, mas ele tem a visão do céu, ele anda na terra, mas os olhos espirituais estão abertos. Por conseguir enxergar aquilo que é em espírito, vencemos batalhas físicas, porque há muitas batalhas que enfrentamos fisicamente, que são geradas no mundo físico, espiritual. E somente pode vencer essa batalha aquele que de fato abriu os olhos espirituais. Essa noite Deus está dizendo para você: eu tenho colírio, o meu Espírito quer derramar sobre a tua vida, e esse colírio vai abrir os seus olhos. Verdadeiramente você vai dizer como Paulo descreveu em Efésios: revestimos de toda a armadura de Deus, porque a batalha, a guerra é espiritual, e esse colírio está abrindo os seus olhos para entender de fato quem é o inimigo da vossa alma. Não é carne,
há uma promessa: sentar-se com Ele no trono. Perceba que hoje Ele renova as suas forças, te traz uma promessa, e essa promessa está batendo na porta do teu coração. Está pedindo permissão para entrar. Ele está do lado de fora, mas bate no teu coração. Ele deseja entrar, Ele deseja cear contigo. Ele não quer entrar apenas um dia na semana, mas Ele quer pegar a chave e verdadeiramente habitar na casa, porque a função do Espírito é essa, é habitar a ponto de nos fazer entender que nós devemos viver como Gálatas 5:22 Paulo vem ressaltando acerca do fruto do Espírito. O fruto ele é visível, pastor, mas o fruto não depende das obras. Já quando ele traz a argumentação do 16 ao 22 daquilo que é condenativo, aquilo é obra, porque obra depende de empenho, depende de trabalho, é natural nosso, e nós, pela nossa maldade e perversidade, só conquistamos aquilo que é mal. Mas quando o Espírito entra, a nova criatura nasce. É por isso que o fruto é visível, porque o fruto não depende da obra, mas ele nasce, e só nasce se verdadeiramente nascemos de novo, se verdadeiramente nascemos em Cristo Jesus. Aí sim, o Espírito que habita em nós transmite os frutos: a paz, a mansidão, benignidade, amor, temperança, porque temos o Espírito na nossa vida. Perceba que ele bate e ele quer cear. No Oriente, cear juntos significa aliança. Jesus não está oferecendo apenas um culto, mas uma mesa. E essa mesa, ele revela: quero ter compromisso, quero ter uma aliança. Verdadeiramente eu quero despojar de você. É o que Jeremias, no capítulo 31, ele vem ressaltando, alertando e exortando a nação de Judá, porque o Senhor o despojou pela mão, os tirou do Egito e despojou de vós. Essa aliança, essa agora que o Senhor está batendo e quer cear, é porque o noivo deseja agora arreatar o compromisso da noiva. Por mais que ela estava vivendo numa mornidão, por mais que ela tinha se esquecido do teu compromisso, o teu noivo permanece fiel. Por mais que ela se tornou infiel, o noivo permanece fiel e está dizendo: eu quero reatar o compromisso, eu quero restaurar a nossa aliança. Essa noite o noivo está te dizendo: é noite de reatarmos, é noite da restauração, é noite de reafirmarmos o nosso compromisso, os nossos votos. Oferecer a mesa é o que João revela no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23, para participar no governo do rei, a qual Jesus chama para participar desse governo. E João ele traz agora essa certeza, que nessa noite nós possamos nos atentar. Fomos chamados e selados para um compromisso único. Essa noite o noivo está batendo na porta. Ele está te chamando para cear. Ele deseja reatar o compromisso, reafirmar os votos. Verdadeiramente tu és a noiva, e verdadeiramente Cristo Jesus de maneira alguma aceita perder essa noiva. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu quero fazer uma rápida conclusão, para que possamos entender algo. Laodiceia, igreja, era uma igreja que não continha heresia doutrinária, nem imoralidade, nem escândalo. Ela tinha mornidão. E o maior perigo não é o ataque de fora, é a satisfação de dentro. Porque a mornidão ela vem de dentro. Quando nos conformamos com aquilo que está lá fora, quando desejamos aquilo que está lá fora, porque na verdade a proposta do Evangelho é o quê? É o que está fora, se encantar com o que está dentro. É por isso que quando ocorre o batismo com o Espírito Santo, ele se enche de poder. Quem está fora, pastor, vai dizer: o que é isso? Aleluia. O que está acontecendo?
Porque o que está dentro, só quem vive entende. Só quem vive pode compreender. É loucura para os eruditos, é loucura para os sábios, mas aquele que vive as maravilhas, somente esse pode desfrutar e explicar, porque maravilhas não se explica, é somente quem vive maravilha que consegue entender. Foi Deus que fez, foi Deus que realizou. A ciência fica louca, não tem sabedoria para os filósofos, mas Deus, Ele realizou, independente daquilo que o homem acha, do que o homem pensa, Deus realizou. Jesus, Ele está pedindo essa noite, mais uma vez, Ele quer a chave. Ele quer a chave. Ele bate no meu e no teu coração. Ele deseja a chave. Eu não quero morar só um dia. Eu não quero só habitar um dia e ir embora. Eu quero morar. E essa noite, a pergunta que permeia em meu e teu coração essa noite é: em qual cômodo da nossa vida Jesus ainda está batendo? Qual cômodo da nossa vida Jesus ainda está pedindo permissão para entrar? Porque essa noite é uma noite que o Senhor nos trouxe em meio ao 2º ano da igreja, mas o Evangelho ainda é o mesmo, mas o Evangelho não mudou. A palavra é imutável, a palavra é inerrante. Cristo Jesus é a palavra. E essa noite a pergunta é: eu quero te libertar, eu quero restaurar a tua vida, eu quero tirar os vícios, eu quero te libertar da imoralidade sexual, do adultério, da pornografia. Eu quero verdadeiramente transformar a tua vida. Ele quer ser o Senhor da casa. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o vosso coração. Senhor Jesus, Pai, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite. Pai, que verdadeiramente nós possamos sair daqui celebrando com júbilos o 2º ano dessa igreja, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, que a certeza continue pairando em nosso coração. O crivo do Evangelho ainda continua sendo o mesmo, e que em meio às felicitações dessa data nós possamos sair daqui celebrando, ó Pai, porque verdadeiramente desejamos, ó Pai, restaurar a aliança, porque desejamos, ó Pai, reafirmar os votos. Reafirma o voto com cada um de nós. Venha, Santo Espírito, habitar em nossa vida. Tenha liberdade. Nós somos tua casa, somos morada do Senhor. Verdadeiramente queremos dizer: nós não vivemos mais por nós, mas Cristo Jesus vive em nós. Pai, que nós possamos sair daqui com a mentalidade restaurada, entendendo que há uma renovação para a nossa mente. Essa renovação consolidada pela tua palavra traz vida, traz esperança, traz a certeza da vitória. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite dispersos para a santidade, dispersos para uma nova vida, dispersos para o Evangelho. Pai, nos ensina-nos a viver em santidade, nos ensina-nos a ter temor, nos ensina-nos, Senhor Jesus, a verdadeiramente ter reverência e a entender que verdadeiramente a tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Pai, realmente eu te peço essa noite, separa-nos para uma nova vida, e que verdadeiramente o fruto seja visível, que pessoas possam olhar e contemplar: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. O fruto é visível, o Espírito habita sobre eles. Pai, nós saímos daqui em paz e com a certeza da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.